Bom dia, meus amados, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família, que você tenha aí uma manhã abençoada, uma manhã de paz, de vitória. Eu declaro sobre a sua vida saúde, eu declaro sobre a sua vida que a graça de Deus aumente a cada dia, a cada manhã. Eu declaro sobre a sua vida que nenhum ataque do inimigo, nenhuma arma forjada do diabo venha ter êxito e venha prosperar. Amém? Eu declaro que você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém? Amados, não esqueça de você inscrever no canal, compartilhar essa mensagem com alguém e no momento que você estiver ouvindo aí, aperte o joinha aí, né? Se você aperta para inscrever, vai aparecer o sininho aí, você vai ter acesso aí a mais de 117 mensagens que estão postadas no canal. Amém? Eu quero meditar com você num texto hoje que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, está dizendo assim: orai sem cessar. Se você pegar aí uma tradução mais atualizada, ela vai dizer: orai continuamente. Amém? Amados, eu quero meditar com vocês hoje sobre 3 fases, da oração, O Benerrim, ele trabalha bastante sobre essas fases, 3 pontos da oração, para você ter êxito na oração, para você, ser vitorioso na sua oração. Amém? Eu quero falar para você, o primeiro ponto que antes de você começar a orar, você tem que chegar diante de Deus, Está lá em Marcos 11:24, tudo que você pedir orando, credes que recebereis e assim acontecerá. Então você tem que acreditar que você está chegando diante de Deus, Ele está ouvindo a sua oração, Ele responde você, Ele ouve você. Amém? Um ponto crucial aqui, meus amados, é você entender que você é justificado pela fé, não pelas suas obras. E aí você pode chegar diante de Deus com confiança que Ele vai ouvir a tua oração. Você tem que acreditar que Deus vai ouvir a sua oração. Amém? Você acreditando que Deus vai ouvir a sua oração, você vai chegar diante dele, buscar a presença dele, você vai ser atendido. Amém? Você tem que entender da seguinte maneira: uma vez que você dobra o seu joelho, não importa ou se você vai orar de pé, o jeito que você está orando, mas uma vez que você se achegou diante de Deus, Ele ouviu a sua oração, você tem que acreditar que Ele já respondeu a sua oração. Uma vez que você pediu, você toma posse e recebe daquilo que você está pedindo pela fé. Às vezes você vai ter que lutar contra o sentimento, você não vai ver com os olhos carnais, mas você vai receber pela fé, você vai enxergar com os olhos espirituais a tua vitória e acreditar que Deus já ouviu a sua oração. Amém? E nesse primeiro ponto, meus amados, quando a gente começa a orar, é o ponto mais difícil, porque está escrito lá em Romanos 8:8. Quem vive pela carne não pode agradar a Deus. Amém, meus amados? Então, a nossa natureza, ela tem que cair por terra. E todo o princípio de oração, toda vez que você começa a orar, há uma batalha. Ali no momento que você dobra o joelho, você não começa a sentir a presença de Deus, você começa às vezes a pensar em coisas do mundo, às vezes uma conta que você tem para pagar, e você de repente você volta para a oração, e você continua na oração, uma batalha ali é travada, você está orando e parece que Deus não está ouvindo a sua oração, o inimigo ele começa a bombardear a sua mente, ele começa a acusar você. Aqui, meus amados, é o ponto a qual muitos desistem, é o ponto a qual muitos não tomam posse e não aprofundam na comunhão com Deus, porque no momento que o diabo ataca, o diabo começa a desanimar a pessoa ela perde o ânimo, ela desanima e ela para de orar. E o diabo começa a falar na cabeça dela que Deus não ouve a oração dela. Amém? Esse é o ponto mais crucial. É o ponto ao qual, meus amados, a sua natureza, a sua carne tem que ser crucificada, ela tem que cair por terra. E para sua carne cair por terra, você tem que perseverar. É o momento que você tem que permanecer na oração. Amém? Há 3 pontos da oração: quando você está orando na carne, quando você ora na alma e quando você ora no espírito. O alvo, meus amados, é você entrar no Espírito. Amém? Meus amados,
Então persevere na oração. Às vezes você não está percebendo, mas no momento que você está orando aí, os pensamentos estão vindo na sua cabeça, você está orando e de repente você começa a pensar em outros assuntos, o inimigo começa a colocar na sua cabeça os problemas do dia a dia, mas persevere na oração. Esse é o momento que você não percebe, mas quando você persevera na oração, você vai insistindo na oração, a sua carne vai cedendo, ela vai se rendendo à presença de Deus. Então você tem que passar esse estágio. Esse estágio às vezes pode demorar um tempo. Quando mais comunhão você tiver com Deus, meus amados, mais rápido você vai entrar em comunhão com Deus. E quando você entra, meus amados, em oração, no estado a qual você vai orar, meus amados, você já sai da carne para orar na alma. Ali é um momento a qual você já mergulha na presença de Deus, o Espírito Santo já começa a direcionar você, o inimigo começa a atacar a sua mente, mas aí ele já não tem mais êxito, porque você começa a sentir a presença de Deus, você começa a falar com Deus, você começa a abrir o seu coração para Deus, e você começa a ver Deus falar com você, você começa a sentir o Espírito Santo de Deus mover na sua vida. E aí, meus amados, é o ponto a qual você deve perseverar. É o ponto a qual você começa a sentir a presença de Deus. Aí você vai mergulhar numa intimidade mais profunda com Deus ainda, amém? Aí a acusação do inimigo, ela já não tem mais tanta força sobre a sua mente, ela já não tem mais êxito, você já não começa mais dar ouvido à voz do inimigo, aí aquele pensamento negativo, ele vai já perdendo a força, porque você já vai entrando em comunhão com Deus, amém? E aí a sua carne, ela já não tem mais êxito, porque agora você mergulhou na presença de Deus. E aí, meus amados, você persevera orando, você persevera buscando, até você chegar ao ponto de você adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse é o alvo, o próximo alvo, entendeu, meus amados? O primeiro alvo é o alvo mais difícil, porque é o momento que você ora e você não sente a presença de Deus. O segundo alvo já é maravilhoso, que você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a sentir a presença de Deus, você começa a ser renovado, e aí quando você chega no segundo alvo, fica mais fácil para você chegar no terceiro alvo. O terceiro alvo é onde você vai adorar a Deus em espírito e em verdade, a qual você vai tornar um com Ele, a qual você vai entrar no Santos dos Santos, você vai tocar em Deus pela fé, você vai sentir a presença dEle, você vai falar com Ele face a face, você vai ter uma comunhão e um relacionamento com Deus, amém? Então você tem que compreender, meus amados, esses princípios da oração. E Deus, Ele nos dá arma, Ele nos dá capacidade, meus amados, Ele nos dá graça para que nós venhamos mergulhar, meus amados, nesse estágio, amém? Para você sair do primeiro estágio, a qual você ora na carne, ali você vai estar lendo em Efésios, no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 11, ele vai estar falando sobre algumas armas, né? E ele vai estar falando sobre o capacete da salvação. Você vai pôr o capacete da salvação. Quando você põe o capacete da salvação, você compreende que você é salvo, que Cristo libertou você, e aí você entra em comunhão com Ele, num relacionamento com Ele. E aí o diabo começa a atacar a tua mente, mas você está ciente de quem você é em Cristo Jesus, e aí o ataque do inimigo não vai ter êxito na sua vida. Aí você persevera, meus amados, próximo passo. Aí onde a força do inimigo ela fica mais fraca, você está adorando agora na alma, você está começando a sentir a presença de Deus, e Deus dá para você o escudo da fé, qual você pode apagar todo o dardo do inimigo. Aí toda acusação do inimigo contra a sua vida, ela não vai mais permanecer, ela não vai mais prevalecer, porque toda acusação que o inimigo lançar sobre a sua vida, você vai declarar que você é justificado pela fé no nome de Jesus. É o momento que você está convencido disso, e você vai perseverar no próximo passo para que você entre no Santos dos Santos, para que você o adore em espírito e em verdade. Aí você vai chegar a um ponto em Gálatas 5,16, viva pelo Espírito, de maneira nenhuma satisfarão os desejos da vossa carne, amém? E quando você entra no Espírito aí, meus amados, aí o inimigo já não tem mais força para acusar você, a sua carne já não tem mais força para te dominar, porque aí você foi preenchido pela presença de Deus, você é preenchido pelo poder de Deus, você é tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus, a sua vida ela é renovada, a sua vida é transformada, e ali você adora a Deus em espírito
espírito e em verdade, você adora a Deus em novas línguas, você mergulha na presença dele, você sente o poder dele, a eletricidade do Espírito Santo passando sobre o seu corpo. Ali você entra em comunhão com Deus, você tem um relacionamento com ele, ali você sabe quem o Senhor é e quem ele tornou você com ele, você sabe que você é um com ele, e ali, meus amados, o inimigo não pode mais tocar em você, porque ali você chega na presença de Deus, você está em comunhão com ele, você está em sintonia com ele, você o adora em espírito e em verdade. Deus leva você ao nível de adoração e o nível de comunhão, meus amados, que você sente a presença dele, você sente o relacionamento com ele, amém? Então é necessário que você persevere, amém? Persevere para você chegar nesse estado, persevere pela fé, crendo que Cristo está ouvindo a sua oração, que ele atende você, que ele ama você, amém? Ele veio ao teu encontro, ele salvou você, ele purificou, ele te justificou, ele limpou. Cristo é a tua santificação e Cristo é a tua justiça. É ele que liberta você, é ele que purifica você, é ele que dá um coração puro e aspergido para você mergulhar na presença dele. Então persevere nesses pontos da oração, amém? O primeiro ponto é o mais difícil, meus amados, é o ponto a qual muitas vezes o diabo desanima as pessoas param e as pessoas falam, não, Deus não ouve a minha oração, e as pessoas começam a declarar essas palavras, e quando mais declaram essas palavras, meus amados, mais distante fica a voz de Deus da vida dela, porque Provérbios 18, 21, a Bíblia está falando, né? A Bíblia vai nos ensinar, né, que aquilo que nós falamos, as palavras que saem da nossa boca, elas são frutos, e nós comeremos desse fruto. Se nós falarmos palavras positivas, nós colheremos palavras positivas. Se falarmos palavras negativas e palavras de derrota, nós colheremos palavras de derrota. Muitos cristãos sofrem nesse ponto, mas no momento que você estiver na carne aí lutando, compreenda que Deus está ouvindo a sua oração. A cada vez que você dobra o joelho e se achega diante da presença de Deus, a sua carne vai morrendo, a natureza carnal vai morrendo e você vai caminhando para o próximo passo. Por isso está dizendo aqui, orai sem cessar, permaneça na oração até você adentrar na presença de Deus, até você entrar em comunhão com Deus, até você sentir o Espírito Santo de Deus, para que você possa se render diante da presença dele. Amém? Peço ao Espírito Santo de Deus que guie você, que capacite você a entrar dos santos dos santos, a levar você a adorar em espírito e em verdade. Jesus vai dizer em Hebreus 4,16 que agora você pode se achegar diante dele com confiança. Você pode se achegar porque Cristo perdoou você, ele não aponta mais o seu pecado, ele não está condenando você. Agora Cristo, ele morreu e ressuscitou por você para te dar uma nova vida, para dar para você uma comunhão com ele, para restaurar a sua comunhão, para que você pudesse agora se achegar diante da presença de Deus, para que você possa agora ter um relacionamento com ele, uma intimidade com ele, ter a vida transformada, para que você possa agora verdadeiramente ter um encontro com ele. Esse é o desejo de Deus para você. Por isso é necessário que você ore sem cessar, você permaneça em oração. Durante o dia, meus amados, a Bíblia vai dizer lá em Filipenses 4,8, naquilo que é bom, naquilo que é agradável, nisso penseis. Então pensa nas coisas de Deus, nas coisas boas, que Deus ama você, que Deus salvou você. Declare essas palavras durante o dia, declare: eu tenho comunhão com Deus, Deus me ama, o Espírito Santo habita em mim. Vai declarando várias vezes ao dia essas palavras. Quando mais você vai declarando essas palavras, mais você vai pensando nessas palavras. Declare: eu sou cheio do Espírito Santo, Deus ouve a minha oração. Mas quando mais você vai declarando assim, mais a sua carne vai se rendendo, a natureza carnal vai caindo por terra, você vai passo a passo mergulhando no mais íntimo com Deus, numa comunhão com ele, você vai sentindo a presença do Espírito Santo, ele vai tornando mais sensível para você, e quando mais sensível você se torna, você passa a ouvir a sua voz, você passa a se render diante da presença dele. Por isso, ore sem cessar, amém? O primeiro ponto é o ponto mais complicado, é o ponto porque a gente não sente, a gente circunstancialmente, a gente não vê nada, mas pela fé nós temos que compreender que cada vez que nós dobramos o joelho, Jesus inclina os ouvidos para nos ouvir, porque nós dobramos o joelho e chegamos com confiança. Você tem que entender que você pode chegar com confiança, porque você vai ver ali
em Romanos 5:1, que Cristo é o seu justificador, Cristo é a tua justiça. Ele abre a porta para você adentrar diante da presença dele. Creia nisso, ore sem cessar, persevere, a sua vitória já está garantida. Cristo te ama. Mergulhe no Santo do Santo e o adore em espírito e em verdade, em nome de Jesus.